esse algo declarado. This call is now being recorded. Então, sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. E este algo que é declarado sobre o sujeito, nós chamamos de predicado. Este é o nosso assunto de hoje, tá? Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, que são exatamente sujeito e predicado. Sujeito é um termo sobre o qual o restante da oração diz algo, isso é sujeito, e o predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Então, a gente tem um termo que sobre ele se declara alguma coisa, e esta coisa, isso é sujeito, e essa coisa declarada é o predicado. De maneira que, numa frase verbal, tudo aquilo que não for sujeito será chamado de predicado. Vou repetir, numa frase verbal, tudo aquilo que não for sujeito será chamado de predicado. Olha os exemplos aí. As praias estão cada vez mais poluídas. As praias estão cada vez mais poluídas. As praias é sujeito. Cada vez mais poluídas é predicado. Então, tudo que não é sujeito é predicado, ok? Peguem logo essa informação aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa imagem aqui para vocês. Sujeito é quem vai fazer algo, né, na oração, né? Depende. Vamos lembrar das vozes verbais. Nas vozes verbais, o sujeito ele pode fazer alguma coisa quando o verbo está na voz ativa, ele pode sofrer alguma coisa quando o verbo está na voz passiva, ou ele pode, ao mesmo tempo, fazer e sofrer uma determinada ação. Aí, claro, o verbo estará na voz reflexiva, tá? Agora, a definição mais básica de sujeito é aquele que pratica a ação, mas ele não apenas pratica, ele pode também sofrer uma determinada ação, tá? Então, vejam, para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, né? Que são esses daqui. Qual é a posição do sujeito numa determinada oração? Onde é que o sujeito fica? Geralmente, o sujeito fica antes do verbo. O verbo já faz parte do predicado. E geralmente o sujeito fica antes do verbo, tá? Olha a primeira situação aí, o primeiro exemplo. As crianças brincavam despreocupadas. As crianças brincavam despreocupadas. O sujeito é as crianças. Brincavam despreocupadas é o predicado. Geralmente é assim que acontece. Primeiro vem o sujeito, depois vem o predicado. Geralmente é assim que acontece. Mas, às vezes, o sujeito fica na ordem inversa. Olha o outro exemplo aqui, ó. Brincavam despreocupadas as crianças. O que é que está acontecendo aqui? O sujeito não está no começo da frase verbal. O sujeito está no final, está colocado depois do predicado. Então, brincavam despreocupadas as crianças é o sujeito, brincavam despreocupadas, continua sendo predicado. Então, houve uma mudança. O sujeito estava antes do predicado e passou a estar depois do predicado, tá? E às vezes acontece, isso muito raramente, mas acontece, de o sujeito vir no meio do predicado. Ó, despreocupadas, as crianças brincavam. O sujeito está no meio do predicado, porque a palavra despreocupadas e a palavra verbo, né, brincavam, são predicado. O sujeito é as crianças. Então, observe, o sujeito pode vir antes do predicado, depois do predicado ou no meio do predicado. Essa é uma consideração inicial, tá? Quando quem já estudou sobre sujeito e predicado,
Show, massa. Quem ainda não estudou na escola vai estudar. Eu quero que vocês levem essa informação, porque é a informação mais importante que eu vou dar aqui sobre sujeito e predicado. Depois de dizer que tudo que não é sujeito é predicado. Essa aqui é a informação mais importante que eu vou falar sobre o sujeito, tá? Só existem dois tipos de sujeito. Só existem dois tipos de sujeito. O sujeito que é determinado e o sujeito que é indeterminado. Só tem esses dois tipos, não tem outro. Ok? Por que eu digo que essa informação é a mais importante que eu estou dando sobre o sujeito? Porque se vocês pegarem o livro de vocês, ou se vocês pesquisarem na internet, ou algum vídeo no YouTube sobre o sujeito predicado, provavelmente a pessoa que estará lá explicando vai dizer o seguinte a vocês: existem, sei lá, 6 tipos de sujeito. Existem 7 tipos de sujeito. 8. Não existem esses tipos de sujeito, tá? Só existem 2 tipos de sujeito, que são o determinado e o indeterminado. Gravem isso. Só existem 2 tipos de sujeito: o determinado e o indeterminado, tá? O determinado é aquele que eu consigo dizer quem é, sujeito determinado, e o indeterminado, obviamente, é aquele que eu não sei quem é. Eu sei que existe um sujeito, mas eu não sei quem é o sujeito. Então, ele é indeterminado, certo? O sujeito que é determinado, eu consigo classificar. O indeterminado, eu não sei quem é, então não dá para classificar alguém ou algo que eu não sei quem ou o que é, né? Por exemplo, se eu disser assim, eu tenho um irmão, eu digo a vocês, eu tenho um irmão. Vocês não são capazes de dizer se o meu irmão é moreno, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é mais velho que eu, se ele é mais novo. Vocês não têm essa capacidade, porque vocês não conhecem o meu irmão. Vocês não sabem quem é o meu irmão. Então não dá para vocês caracterizarem ou classificarem, dizer se ele é legal, se ele é chato. Não dá para dizer. Você não conhece meu irmão. Você sabe que eu tenho um irmão, porque eu estou dizendo que tenho um irmão. Você não sabe que é meu irmão, tá? Agora, se eu disser assim, eu tenho uma amiga, professora de português, e o nome dela é Camila. Aí vocês podem dizer se ela é simpática, se ela não é simpática, se a aula é boa, se não é, se ela é legal, se ela não é legal. Por que vocês podem dizer? Porque vocês sabem quem é Camila, mas vocês não sabem quem é meu irmão. Então, a única coisa que vocês podem dizer sobre meu irmão é irmão de Emerson. Pronto, só isso. A única coisa que vocês podem dizer sobre o sujeito indeterminado é que ele é indeterminado. Só isso. Agora, o determinado, que você sabe quem é, aí você pode classificar. Alice, seja bem-vinda. Você pode classificar, tá? Ou seja, o sujeito determinado pode ser classificado como simples ou composto, explícito ou implícito. Sujeito determinado pode ser classificado como simples ou composto, implícito ou explícito. Vou passar a explicar a vocês o que são essas coisas aí. Primeiro, sujeito simples, tá? Sujeito simples é aquele que só possui um núcleo. Só possui um núcleo. Isso é o sujeito simples. Olha o exemplo aqui. A rua estava deserta. Primeira coisa que eu olho é para o verbo, né? Estava. Aí eu faço a pergunta ao verbo para descobrir quem é o sujeito. Tem que fazer essa perguntinha ao verbo, tá? Quem ou o que estava deserta? A resposta é o sujeito, a rua. Então, a rua é sujeito.
Estava deserta é predicado. Eu só vou olhar para o sujeito agora. A rua. Eu sei quem é o sujeito. Portanto, o sujeito é determinado, tá? Ele é simples porque só tem um núcleo. O núcleo do sujeito é a palavra rua. Então, eu tenho aqui um sujeito determinado, simples, e que está aparecendo na oração. Portanto, ele é explícito. Mas daqui a pouco eu vou explicar essa questão de ser explícito. Só um minuto. O sujeito será composto quando ele tiver dois núcleos ou mais. Como é que é isso? Olha o exemplo aqui de sujeito composto. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Tênis e natação é o sujeito, tá? Só que este sujeito possui dois núcleos. O núcleo tênis e o núcleo natação. Por este motivo, por ter dois núcleos, o sujeito é chamado de composto. Então, tênis e natação é um sujeito determinado composto, ok? Diga, Júlia. Ainda não entendi o que que é núcleo. Núcleo, eu poderia dizer a você que núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Um sujeito pode ter várias palavras, mas vai ter sempre aquelas que são mais importantes ou aquela que é mais importante, tá? Por exemplo, deixa eu pegar este exemplo aqui de a rua estava deserta, tá? As várias ruas da minha cidade estavam desertas. Veja a frase, escute a frase. As várias ruas da minha cidade estavam desertas. Cadê o sujeito? As várias ruas da minha cidade. Tudo isso aqui é sujeito, tá? Preste atenção, vou repetir. As várias ruas da minha cidade estavam desertas. Eu tenho um sujeito. As várias ruas da minha cidade. É o sujeito. Só que, mesmo sendo um sujeito muito grande, só tem uma palavra que é a mais importante, que é a palavra rua. Então, é um sujeito grande, mas aqui só tem um núcleo. Diferente de eu dizer, por exemplo, as várias ruas e as várias casas da minha cidade estavam desertas. Vejam, as várias ruas e as várias casas da minha cidade estavam desertas. Aqui eu passo a ter dois núcleos, o núcleo rua e o núcleo casa. São dois núcleos, portanto, sujeito composto. Então, núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Em a rua estava deserta, o núcleo é rua, só rua. Em tênis e natação são ótimos exercícios físicos, há dois núcleos, tênis e natação. Ok, Júlia? Ok, obrigado. Pois bem, o sujeito determinado também pode ser classificado como implícito e explícito, tá? Olha o explícito aqui. O que é um sujeito explícito? Ocorre quando o sujeito está explicitamente representado na oração. Então, quando ele está explicitamente na oração, ele é chamado de sujeito explícito. Por quê? Porque ele pode ser identificado no corpo da oração. Os exemplos que eu acabei de ler para vocês têm o sujeito explícito também. Nós vamos ver esse exemplo aqui. O dono da empresa demitiu todos os funcionários. O dono da empresa demitiu todos os funcionários. Demitiu todos os funcionários é o predicado, tá? E o dono da empresa é o sujeito. Como é que eu faço, professor, para descobrir qual é o sujeito? A primeira coisa que você tem que olhar é para o verbo. Por isso,
a importância de termos estudado primeiro a morfologia, para depois a gente estudar análise sintática. Por quê? Para identificar o sujeito, eu tenho que olhar para o verbo. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o verbo. Então, o verbo aqui é demitiu. Aí eu faço 2 perguntas ao verbo. Só uma delas precisa ser respondida, né? Mas eu pergunto assim: quem ou o que demitiu todos os funcionários? Na verdade, a resposta aqui é quem, né? Quem demitiu todos os funcionários? A resposta é o sujeito, o dono da empresa, tá? Aqui, o sujeito é simples. A palavra dono, tá? É um sujeito simples, é a palavra dono. E este sujeito aparece exposto no corpo da oração, portanto, é um sujeito explícito. O que é que acontece aqui, ó? A rua estava deserta. É um sujeito determinado, simples, explícito também, tá? Sujeito determinado, complícito, porque é um sujeito implícito. É um sujeito que existe, a gente sabe quem é, mas não aparece exposto no corpo da oração. Oi? Se é o áudio, tá? É só para ela que o áudio tá ruim? Pra mim também. Pra mim também. Um pouquinho baixo. Tá um É quando pouquinho fica baixo. ruim. Quando fica ruim assim para todo mundo, o problema está aqui, né? Pode ser a minha internet. Mas está dando para entender? Ah, Sim. sim. Só tem horas Ok. que fala um pouco. Então vamos continuar. Então, o sujeito implícito, um sujeito implícito é aquele que não aparece exposto no corpo da oração. Vou explicar aqui. Ó, olha o exemplo. Dispensamos todos os funcionários. Dispensamos todos os funcionários. Dispensamos todos os funcionários, tá? O sujeito aqui é implícito, porque nós sabemos que o sujeito é nós. O sujeito é nós, tá? Por quê? Pela maneira como o verbo está flexionado. Olha o que está escrito aqui nessa oração. O sujeito é implícito e indeterminado, pois está indicado pela desinência verbal mos, M-O-S. Então, dispensamos. Esse MOS é uma desinência que mostra. Gente, me dei um minutinho aqui só. Um minutinho. Ok. O que está acontecendo aqui, gente, que tá todo mundo calado? Cheguei. O tio saiu, aí a gente tá calado. Cheguei. Eu entrei pra lá, de tio agora. Ó, estão me ouvindo? Cheguei.
foi que minha esposa chegou do supermercado agora, ela foi fazer a feira do mês, e a gente mora no primeiro andar, né? Aí ela que estava carregando as sacolas de lá de baixo para cima. Eu fui pegar, mas já trouxe todas. Cansei, mas cheguei. Ó, então, dispensamos todos os funcionários. O sujeito aqui é nós, só que ele não aparece no corpo da oração. Então, tudo isso aqui, ó, dispensamos todos os funcionários, é predicado. Tudo isso aqui é predicado. E o sujeito está implícito. O sujeito implícito tem vários nomes. Olha aqui embaixo. O sujeito Tio, implícito. eu não tô falando muito por causa que minha avó ficou doente. Aí meu pai foi buscar minha mãe lá no hospital. Aí eu tô com meu irmão aqui e tô com minha tia, mas ela não escuta, entendeu? Por isso que eu não tô falando muito. Tá bom, melhoras para quem está no hospital, viu, Jamerson? Ó, então, sujeito implícito também é chamado de sujeito elíptico, é chamado de sujeito subentendido e também é chamado de sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque é a partir da desinência que a gente consegue dizer quem é o sujeito. Então, por exemplo, aqui a gente tem dispensamos todos os funcionários. O sujeito é nós. Se a frase verbal fosse dispensei todos os funcionários, quem seria o sujeito? Eu. Eu. Perfeito. Se eu dissesse assim, dispensou todos os funcionários, quem seria o sujeito? Ele ou ela. Ele Ou ela. Exatamente. Ele ou ela. Tá? Se eu dissesse assim, dispensastes os funcionários. Deus. não entendi. Se eu dissesse assim, Aí, se eu dissesse assim, dispensastes todos os funcionários. Quem seria o sujeito? ele acha. Todos eles. Seria vós. É Tá, porque entendi. Voz. seria vós. É porque a gente não tem o hábito de usar os verbos flexionados na segunda pessoa do plural, mas eles existem, tá? Eles existem. Então, ó, se for primeira pessoa, se o verbo estiver flexionado na primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular, né? Eu, tu, ele. Lembrando, olha os pronomes aí. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele. Ou estiver flexionado na primeira ou na segunda pessoa do plural, nós e vós, a gente vai classificar o sujeito como sujeito determinado, simples, implícito, tá? Se não tiver aparecendo no corpo da oração. Agora, se ele aparecer no corpo da oração, por exemplo, se ao invés de a oração ser dispensamos todos os funcionários, se ela fosse assim, nós dispensamos todos os funcionários. Aí o sujeito seria determinado, simples, explícito, porque ele estaria, né, no corpo da oração, tá? É isso que vocês têm que considerar sobre o sujeito. Sujeito determinado. Então, só para lembrar, o sujeito determinado pode ser simples, composto, implícito ou explícito. Isso é classificação do sujeito determinado. E o sujeito indeterminado, professor, tem classificação? É o que eu disse. Não dá para você caracterizar ou identificar aquilo que quem você não conhece. Se você não sabe quem é o sujeito, não tem como você classificar. Então, a única coisa que você diz é que é um sujeito que existe, portanto, né? Mas é indeterminado. Quando é que o sujeito será indeterminado? Em 3 casos. 3. Primeiro caso, quando o verbo vier na terceira pessoa do plural. Então, veja,
Se o verbo vier na primeira pessoa do singular, segunda ou terceira do singular, primeira, segunda do plural, o sujeito será determinado simples, implícito. Se vier na terceira do plural, aí o sujeito será indeterminado. Nas outras pessoas, é determinado. Na terceira pessoa do plural, plural é indeterminado. Por exemplo, olha aqui, ó. Procuram você por todos os lugares. Procuram você por todos os lugares. Quem ou o que procura? Você. Você. Não. Você. A pergunta que a gente faz ao verbo aqui é quem ou o que procura? Ou seja, quem é que está procurando? Entendi. Entendeu? Alguém. Eu não sei Não quem está especifica procurando. quem é. Quando a gente usa um verbo desse jeito aqui, o que a gente quer é não identificar o sujeito. Ou seja, nós não queremos dizer quem é que está procurando. Então, procuram você por todos os lugares, é a mesma coisa dizer, estão te procurando, vice? Mas eu não quero dizer quem é que está procurando. Por isso que eu uso o verbo na terceira pessoa do plural. É a mesma coisa de dizer assim, estão pedindo seu documento na entrada da festa. Estão pedindo, é uma locução verbal. É a mesma coisa de dizer pedem. Pedem seu documento na entrada da festa. Quem está pedindo? Não quero dizer exatamente quem é que está pedindo. Por isso que eu uso o verbo na terceira pessoa do plural. Então, neste caso, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. O sujeito só pode ser determinado quando ele está na terceira pessoa do plural, quando acontece isso aqui, ó. Quando o sujeito já tiver sido identificado no contexto, antes ou depois. Por exemplo, olha lá embaixo. Felipe e Marcos foram à festa. Aí eu olho aqui o nome, a palavra foram, o verbo foram, e eu pergunto, quem eu... Feira, né? Feira. Quem é o que? Quem é o que, né? Quem, no caso aqui, foram à feira. Quem foram à feira? É a pergunta que eu faço. Felipe Marcos. Ok. Aí, na sequência do texto, Antônio, seja bem-vindo. Demorou, hein, Antônio? Na sequência do texto, eu tenho o seguinte: compraram muitas verduras. Vejam, o verbo está na terceira pessoa do plural, mas... Desculpa o atraso aí, que eu tava na casa da minha avó, só cheguei agora. Ok. Veja, ok. O verbo está na terceira pessoa do plural, mas eu sei quem foi que fez isso aqui. Está no contexto. Então, neste caso, quando eu olho para compraram muitas verduras, eu tenho aqui, para essa oração, um sujeito determinado sobre sujeito. Sujeito determinado, simples não, é composto. Sujeito determinado, composto, implícito. Por que implícito? Porque ele não aparece no corpo da oração. Ele está no contexto. Agora, se eu não tivesse isso aqui, Felipe e Marcos foram à feira, se eu não tivesse isso aqui, se eu só tivesse compraram muitas verduras, eu teria um sujeito indeterminado, tá? Como eu tenho Felipe e Marcos foram à feira, compraram muitas verduras, eu sei que quem comprou foi Felipe e Marcos. Ou seja, o sujeito é determinado, simples, determinado, composto, explícito, tá? Agora, na análise sintática, eu não levo em consideração o sujeito da outra oração. Então, eu digo que o sujeito aqui é implícito, também pode ser chamado de oculto, e que o sujeito é eles. Eles. Então, na oração,
compraram muitas verduras. Presta atenção, tá? Na oração, compraram muitas verduras. Eu tenho o sujeito é ele. Eles, no plural. É um sujeito implícito, tá? Portanto, a classificação desse sujeito é sujeito determinado, simples, implícito. Ok? Bom, vamos descer aqui. Outro caso em que o sujeito será indeterminado é quando o verbo vier na terceira pessoa do singular mais a partícula se, né? Olhem os exemplos. Vive-se melhor no campo. Eu tenho um verbo, o verbo viver, né? Vive, mais a partícula se, mais o restante da oração, né? Melhor no campo. Então, vive-se. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, tá? Precisa-se de técnicos em informática. Eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. E, no casamento, sempre se fica nervoso. Verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Este se é um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, com o verbo na terceira pessoa do plural, desculpe-me, com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, mais o pronome se, o sujeito também será indeterminado. Ou seja, entende-se, percebe-se, compreende-se, apreende-se, verifica-se, ama, se observa-se. Sempre que o verbo vier na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, o sujeito também será indeterminado. Tio? Ô, tio, tá... Seu microfone tá coisado. Tá baixo? Não, voltou, por causa que o senhor tava falando e não tava saindo. Ok. Bom, a outra questão que eu quero que vocês observem é isso aqui. Em algumas vezes, a oração não tem sujeito. Veja, isso aqui não é tipo de sujeito, tá, gente? Oração sem sujeito não é tipo de sujeito. É só um tipo, são só alguns tipos de orações que não tem sujeito. Não tem sujeito. Não é que o sujeito é determinado ou indeterminado. Ele não existe. Não tem sujeito aqui, tá? Quando é que a oração será sem sujeito? Em alguns casos, quando o verbo haver for empregado com o sentido de existir, por exemplo, há formigas na casa. O verbo haver está sendo empregado com o sentido de existir. Eu posso substituir o haver aí, ó, por existem formigas na casa. Tá? Então, o verbo haver empregado com o sentido de existir não tem sujeito. Então, para essa oração, havia formigas na casa, não tem sujeito. É o verbo haver empregado no sentido de existir. Nevou muito este ano em Nova York. Quando o verbo indicar um fenômeno da natureza, também não terá sujeito na oração. É uma oração porque tem verbo, mas não tem sujeito. É oração sem sujeito, ou seja, verbos que indicam fenômeno da natureza, quando o verbo indica o fenômeno da natureza, naquela oração não tem sujeito. Ô, tio, certo, mas o da formiga. Repita aí, por favor, da formiga, porque não tem sujeito. Quando o verbo haver for empregado com o sentido de existir, naquela oração não terá sujeito. Tá, entendi, obrigado. A gente pode substituir o havia formigas na casa pelo existe, ou existia, né? Existia formigas na casa. Quando eu faço quando eu posso fazer essa substituição, Tio? aí eu identifico que a oração é sem sujeito. Oi. E não pode. Existirão formigas na casa? Aí é futuro, né? Pode não, só pode presente e passado?
Pode. Mas Ah, não é o verbo existir que faz com que o sujeito que faz com que a oração não tenha sujeito. É o verbo haver, empregado com o sentido de existir. Agora, se a oração aqui fosse existem formigas na casa, com o verbo existir, aí o sujeito seria formigas. Teria sujeito. Com o verbo existir, tem sujeito, tá? Agora, com o verbo haver empregado com o sentido de existir, não. Verbos que indicam o fenômeno da natureza, não. E ainda, olha aqui, ó. Os verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômeno meteorológico, ou seja, ideia de tempo ou fenômeno meteorológico, também nestes casos, a oração será sem sujeito. Então, verbo haver, empregado com o sentido de existir, ou os verbos ser, estar, fazer e haver, indicando fenômeno meteorológico ou tempo. Eu vou voltar a este assunto aqui na semana que vem, mas a aula vai terminar agora. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês estudem este assunto. Você percebeu, tio, que antes de acabar a aula, já 2 meninos saiu?